A palavra de Deus nos diz no Salmo 1 que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Este salmo diz que na vida temos dois conselheiros. Verso 1, os ímpios. Verso 2, o Senhor. E ambos estes conselheiros irão nos aconselhar sobre como devemos viver para que tenhamos sucesso e sejamos felizes. Por exemplo, os ímpios dizem que encontraremos alegria na poligamia, no adultério, na prostituição, na fornicação, na masturbação e na pornografia. Pelo contrário, Deus diz em Provérbios 6, versos 26 e 32, que o caminho da prostituição e do adultério são caminhos de morte. Em Hebreus 13, 4, Deus diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. E em 1 Tessalonicenses 3, versos 3 a 8, a palavra de Deus nos diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Os ímpios dizem que experimentaremos alegria na vingança. Deus diz que encontraremos alegria no perdão. Em Mateus capítulo 5, Jesus diz que bem-aventurados, que felizes são os mansos e misericordiosos. Em Efésios 4, versos 31 e 32, ele diz: longe de vós toda a amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Os ímpios dizem que para sermos respeitados e resolvermos nossos problemas, precisamos gritar e brigar. Pelo contrário, Deus diz: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria. Em Salmo 37, verso 8, ele nos adverte: deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isto acabará mal. Em Provérbios 25 e 15, ele diz que a língua branda esmaga ossos, e que o longânimo é melhor do que um herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que
o que toma uma cidade. Provérbios 16:32. Os ímpios também dizem que para sermos bem-sucedidos precisamos mentir. Porém, Deus diz: o lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. Provérbios 22:19. E no verso 22 ele diz: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. E em João 8:44, Jesus é duro em dizer que os mentirosos são filhos do diabo, que é o pai da mentira. E em Apocalipse ele diz que o fim dos mentirosos será no lago, que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Apocalipse 21:8. Os ímpios dizem também que a alegria está no dinheiro. Deus diz que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. 1 Timóteo 6:10. E em Provérbios 1:19 ele diz que este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Portanto, este salmo nos coloca diante de dois conselheiros, os ímpios e o Senhor. Aos que escolherem crer e seguir os conselhos do Senhor, ele promete: serão bem-aventurados. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E aos que escolherem acreditar e seguir os conselhos dos ímpios, ele adverte: perecerão. Verso 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Provérbios 5:23 diz que pela falta de disciplina o ímpio morrerá, e pela sua muita loucura perdido cambaleia. E de fato, quantas vidas destruídas pela prostituição, quantas vidas destruídas pelo adultério, quantas vidas destruídas pelo ódio, quantas vidas destruídas pela falta de perdão, quantas vidas destruídas pela mentira, quantas vidas destruídas pelo amor do dinheiro. E você? Que conselhos você tem escolhido seguir? Que conselhos você escolherá seguir? Os conselhos dos ímpios ou os conselhos do Senhor? No Salmo 119, verso 5, o salmista escreveu: tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Que esta também seja a nossa oração. Amém, e que Deus nos abençoe.